Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Então, vocês estão falando muito no grupo, isso agrada fácil. Hoje é o nosso segundo vídeo, segunda aula sobre pré-história, né? Eu acho que a gente vai precisar de 3 aulas, na verdade eu acho que não tenho certeza, mas mesmo assim eu vou pedir para vocês copiarem uns negocinho aí, pode deixar que eu vou fazer uns videozinhos complementares, tá bom? Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotas migratórias, tá? Na aula passada, a gente falou sobre o conceito de pré-história, essas coisas todas, né? Hoje a gente vai falar sobre rotas migratórias, igual eu falei com vocês. Bom, na verdade, duas coisas, né? Além disso, das rotas migratórias, né? Bom, existe todo um consenso entre os cientistas que diz que a vida surgiu na África, né? A vida, inclusive a vida humana, o ser humano, a humanidade, né? Mas essas rotas migratórias que eu falo com vocês são os caminhos que o ser humano usou para poder ocupar principalmente o continente americano. A ocupação do continente americano, gente, ela é muito recente. Olha só, um exemplo disso é os fósseis. O mais antigo fóssil humano que foi encontrado no continente americano foi encontrado no Brasil e em Minas Gerais, né, no sítio arqueológico de Lagoa Santa. Ela se chama Luzia. E a Luzia, ela data aproximadamente de 11.500 anos. É quase um bebê. Enquanto que a Lucy, que é o fóssil humano mais antigo de que se tem notícia, encontrado na África, né? Ela tem aproximadamente 3 milhões de anos. Ou seja, olha só para vocês verem como que a ocupação do continente americano é muito recente. Bom, o fato é que as primeiras levas de seres humanos que chegaram ao continente americano vieram da África. E existem aí inúmeras teorias para poder explicar quais foram os caminhos percorridos por esses grupamentos humanos, né? A principal teoria, a teoria mais aceita, é a teoria de Bering, a teoria do Estreito de Bering. E essa teoria diz o seguinte: se vocês pegarem o planisfério, e eu sugiro que vocês peguem o planisfério, né? Muitas vezes a gente passa por toda a nossa vida escolar sem nem manipular o planisfério. O planisfério, na verdade, gente, não é o globo terrestre, né? O planisfério é o globo terrestre plano. É aquilo que tem ali no final do livro de vocês. Não sei se nesse meu tem, mas no livro de geografia de vocês com certeza deve ter. Aí vocês vão pegar o planisfério e vão buscar lá na pontinha da Ásia, antes de chegar a América do Norte no planisfério, porque no planisfério a gente tem a África, aí a gente tem a Ásia, do lado de lá a gente tem a América do Norte e a América do Sul. Aí na pontinha da Ásia vocês vão ver uma região muito estreita, né? Essa região, que no período pré-histórico era chamada de Beríngia, passava por ali uma fonte de água que congelou literalmente, porque isso aconteceu durante a última era do gelo, né? Então essa região ali, que fica na Beríngia, né, ela congelou. O que as primeiras levas humanas fizeram? Atravessaram a pé esse lugar chamado de Estreito de Bering, que fica ali na Beríngia, atravessaram a pé e chegaram na América do Norte. Essa teoria é a teoria mais aceita, né? Inclusive corroborada por inúmeras descobertas aí, científicas e arqueológicas, né? Enfim, nós temos aí a teoria do Estreito de Bering, que é muito simples, né? O ser humano saiu da África andando, isto durante a Era do Gelo, foi para a Ásia, da Ásia, atravessando o Estreito de Bering, congelado devido à era glacial, né? A pé, chegaram na América do Norte. Mas também existem outras teorias, né? Por exemplo, a teoria da migração atlântica. A teoria da migração atlântica é a única dessas teorias e tem pouca confiabilidade, digamos assim, ou comprovabilidade. Enfim, a teoria da migração atlântica diz que os seres humanos fizeram pequenos barcos e deram a volta ao mundo. Saíram da África em pequenos barcos,
dando a volta ao mundo, navegando pelo Oceano Atlântico e chegaram na América do Norte também. Uma outra teoria, essa já também muito aceita dentro do meio científico, é a teoria da migração da transpacífica, que chama, desculpa gente, teoria transpacífica, né? E essa teoria transpacífica, ela diz o seguinte, que os seres humanos saíram da Ásia, foram para a Oceania em pequenos barcos, navegando pelo Pacífico e chegaram na América do Sul, né? Sempre ali pela costa, né? No norte da América do Sul. Então, olha, nós temos 3 teorias. A teoria do Estreito de Bering, a teoria transpacífica e a teoria da migração atlântica, tá? A teoria do Estreito de Bering diz que os seres humanos saíram da África, foram para a Ásia, sempre a pé, atravessaram a pé o Estreito de Bering, que havia se congelado durante a última era do gelo, e chegaram à América do Norte. A teoria transpacífica diz que os seres humanos saíram da Ásia em pequenos barcos, foram para a Oceania navegando pelo Pacífico e chegaram à costa da América do Sul, né? E a teoria da migração atlântica diz que os seres humanos saíram da Ásia em pequenos barcos, navegaram pelo Atlântico e chegaram dando a volta ao mundo na América do Norte. Dessas 3, aqui as 2 que são mais aceitas são as teorias do Estreito de Bering e a teoria transpacífica, tá bom? Nós temos também, só queria relembrar com vocês um pouquinho, a questão das 2 teorias também que buscam explicar o surgimento da vida na Terra, né? Que é a teoria criacionista e a teoria evolucionista, né? A teoria criacionista, como o próprio nome já disse, se a gente pegar e desmembrar a palavra, vem aí do verbo criar, né? Criar, que significa criar. Então, a teoria criacionista, ela se baseia na Bíblia, lá onde tem o livro das origens, que é o livro do Gênesis, né? E diz que Deus criou tudo que existe na Terra, tá? Ela é uma teoria que tem pouca comprovação científica. A teoria evolucionista, ela se baseia na teoria de Charles Darwin, que ele desenvolveu uma ideia que está no livro dele, né, chamada Evolução das Espécies, e essa ideia dele, essa teoria dele é conhecida como seleção natural. O que Darwin diz? Darwin diz o seguinte, olha, o meio ambiente ele passa por uma série de mudanças. E essas mudanças, né, elas vão acontecendo gradualmente, com o tempo, e aqueles seres vivos que não se adaptam a essas mudanças do ambiente, que ocorrem no ambiente, a tendência deles é naturalmente desaparecer. Agora, aqueles seres vivos que se adaptam, a tendência deles é sobreviver e evoluir, né? E que, de acordo com Darwin, isso acontece naturalmente, tá? Então, essa teoria da seleção natural é a mais aceita, a teoria evolucionista, né? E um erro que acontece, que é muito comum e que faria Darwin se revirar no túmulo, por exemplo, é dizer que o ser humano descende dos macacos, o que não é verdade, né? Seres humanos e macacos, eles descendem ambos na escala evolutiva de um mesmo ancestral, mas em um determinado momento dos seus caminhos evolutivos, eles trilharam estradas diferentes, né? É como se seres humanos e macacos, não tem como explicar de outra forma, né? Os seres humanos e os macacos tiveram o mesmo ancestral, né? Só que em determinado momento da sua história evolutiva eles trilharam caminhos diferentes, mas não que o ser humano descenda do macaco, mas ser humano e macaco descendem ambos de um mesmo ancestral, tá? E é um erro dizer que o ser humano descende do macaco, não é, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre as principais características dos períodos da pré-história e encerrar essa aula, tá bom? Aguarda, porque eu ainda vou mandar um outro videozinho para vocês com algumas instruções com relação a essas aulas do governo e esses pets, beleza? Beijo para vocês!